E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o Fernando, atacante que é um dos principais destaques da categoria de base do Cruzeiro nessa temporada 2023. É inclusive o jogador do Cruzeiro que mais fez gols esse ano, né? Ele marcou 22 gols pelo time sub-20. E algumas pessoas perguntam se não tá na hora de dar a ele uma oportunidade no plantel principal. Quero falar um pouco sobre isso enquanto vocês vão vendo lances do Fernando jogando tanto pelo Cruzeiro quanto pelo Água Santa, clube que é dono dos seus direitos econômicos nesse momento. Mas antes dos lances, fazer aquele merchan, né? O vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. E nesse meio de semana a Betfair tá com uma oferta de aposta grátis para os jogos de Libertadores e Champions League. É só clicar aqui no link da descrição que você verá todos os termos e condições para participar. No meu caso eu entrei e peguei lá um bônus de R$5, que já utilizei e provavelmente vou perder, porque fiz uma múltipla muito maluca. Tá tudo muito bem explicado lá e não tem nenhuma pegadinha não, tá? Seja você um cliente novo ou um cliente já ativo na plataforma da Betfair, entrando pelo link da descrição, tem lá a aposta grátis para você resgatar e utilizar aí nesse meio de semana nas partidas de Libertadores e Champions League, mas tem que criar a aposta e não esquece de marcar a caixinha, né, para utilizar o bônus disponível. E o que eu sempre lembro, hein, galera, apostar sempre com responsabilidade, hein, não vacila para você se divertir. Luiz Fernando Santos Oliveira tem 18 anos, ele é de abril de 2005, ou seja, é um atleta que tem idade para jogar pela categoria de base até 2025. Ele ainda tá no primeiro ano de sub-20, mas já tem se destacado bastante com a camisa do Cruzeiro, como eu citei no início do vídeo. 22 gols marcados em 38 partidas nessa temporada 2023. O início de carreira dele foi no futebol paulista, ele passou pelo São Bernardo, teve um período até no Palmeiras, mas se consolidou e teve destaque aí com a camisa do Água Santa, tanto que veio pro Cruzeiro emprestado no meio de 2022. Até agosto do ano passado o Fernando tava no Água Santa, inclusive ele é chamado por alguns de Fernando, outros Luiz Fernando, Fernandinho, mas é o mesmo jogador e nesse primeiro semestre, digamos assim, de 2022, ele jogou tanto o Paulista Sub-17 quanto o Paulista Sub-20 pelo Água Santa. No Sub-17 conseguia se destacar mais, fez 3 gols em 8 partidas, no Sub-20 ele jogou 11 partidas, mas não balançou as redes. A estreia dele pelo Cruzeiro foi no dia 20 de agosto de 2022, uma partida contra o Betim pelas quartas de final do Mineiro Sub-17. Ele entrou nos minutos finais e poucos dias depois marcaria o seu primeiro gol pelo Cruzeiro num clássico contra o Atlético que a gente venceu por 4-3. Ele também marcou contra o Vasco no Brasileiro Sub-17 e fez um dos gols do título do Cruzeiro no Campeonato Mineiro do ano passado contra o Atlético. O Cruzeiro já tinha vencido o jogo de ida por 3-2, ganhou também o jogo de volta por 2-1 e o Fernando fez o último gol, né, fechando o caixão. Ele chegou a entrar em 2 partidas do Sub-20 também, uma da Copa do Brasil e outra do Mineiro Sub-20, não foi muito aproveitado, mas acabou sendo também campeão Mineiro Sub-20, né? O Cruzeiro ganhou a final contra o América e ainda que tenha participado de só um jogo, o Fernando é campeão também. Para a temporada 2023, ele começou a Copa São Paulo como titular do time. Naquele esquema do Fernando Seabra, ele jogava como um atacante, caindo muitas vezes pelo lado direito. Ele não fez gol nos 5 jogos que atuou na Copinha, mas deu 2 assistências, uma contra o Comercial e outra contra o Cuiabá. Na primeira rodada do Brasileiro Sub-20, o Fernando faz um dos gols da vitória contra o Atlético Goianiense. Esse jogo termina 3-2 para o Cruzeiro. Contra o Grêmio, ele marca 2 gols numa vitória por 4-2. E ele começou a desenvolver uma característica de super substituto, digamos assim, porque ele entrou em 2 partidas e fez gols nos acréscimos. Uma vitória por 4-3 sobre o Palmeiras, que foi uma virada espetacular no Castor Cifuentes, e um empate por 3-3 contra o Bahia fora de casa. O Cruzeiro não avançou tanto quanto poderia no Brasileirão Sub-20, mas estava para começar o Campeonato Mineiro, e aí o Fernando começou a fazer muito gol. Nas 5 primeiras rodadas ele fez 5 gols contra Atlético, Inter de Minas, Atlético de Três Corações e 2 contra o Betim. Fez gol no clássico contra o Atlético, que vencemos por 4-2. Marcou também na vitória sobre o Coimbra por 3-1. E isso é relevante porque o Coimbra é o nosso adversário na decisão do Mineiro. E emplacou uma sequência espetacular no mês de agosto, que em 6 partidas ele marcou 8 gols. Balançando as redes do América nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu as 2 partidas por 2-0. O Fernando fez gol no jogo de ida. Marcou também contra o Betim, goleada por 5-1 nas quartas de final do Mineiro Sub-20. Teve uma sequência um pouco abaixo, ficou 4 jogos sem marcar, mas fez um dos gols decisivos contra o Atlético Mineiro na semifinal do estadual e depois converteu a cobrança de pênalti também. E esse número de 22 gols em 38 jogos fica ainda mais interessante quando a
gente pensa que ele foi titular em 26 oportunidades e veio do banco em 12 jogos. Somando esses 38 jogos, o Fernando esteve em campo em 1978 minutos e com 22 gols significa que ele marca um gol a cada 89,9 minutos em campo. Ou seja, nessa temporada 2023, se o Fernando jogar uma partida inteira, provavelmente ele vai fazer gol. Pelo menos é o que a média diz. Como vocês puderam observar pelas jogadas, ele não é um centroavante, não é aquele jogador de área, embora finalize muito bem. O Fernando é um ponta de formação, ele pode jogar pelos dois lados, né? O pé dominante é o direito, mas ele marca alguns gols muito bonitos com a canhota também. 1,75 m de altura, não é um jogador muito alto, né? Muito robusto. Acho que fisicamente ainda tem alguma coisa para melhorar, para suportar bem o profissional. Mas na situação ruim que tá o ataque do Cruzeiro nessa temporada, eu acho que a gente não deve desprezar um jogador que tá fazendo muito gol, certamente tá confiante. Se receber uma chance no profissional, vai tratar como uma oportunidade da vida. E aí tem até um detalhe contratual. O Fernando está emprestado ao Cruzeiro pelo Água Santa, mas o Cruzeiro tem um valor fixado para a compra do jogador, que segundo o Globo Esporte é de R$650 mil. O clube tem até janeiro para tomar essa decisão, mas eu acho que o Fernando já mostrou credenciais aí de que vale a pena ser comprado, né, para fazer um contrato mais longo também, para o Cruzeiro desenvolver esse garoto. O clube não pode tratar um garoto de 18 anos como a solução para todos os problemas ofensivos, mas acho que não faz mal nenhum em testar, né, em dar uma oportunidade para ele. E o nosso papel enquanto torcedores é entender a oscilação natural da idade mesmo, né? Nenhum atacante do Cruzeiro tem sido constante, tem feito gol sempre, muito pelo contrário, a maioria é regular e não fazer gol nunca. Mas se você identifica um jogador que tem qualidade, que pode te ajudar, não pode ter medo de usar o atleta por ele ainda ser jovem, né? Pronto, nenhum jogador de base está, mas ele só vai estar pronto quando ele tiver a oportunidade e sequência no time profissional. Tá colocado aí uma análise do jogador com lances, acho que dá pra entender um pouco mais qual é o estilo de jogo do Fernando, né? Não adianta pedir ele no time profissional como um centroavante, um cara de área, que não é necessariamente o estilo dele, embora ocupe o espaço quando precisa. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí, o que você acha desse jogador, se ele tem qualidade ou não, onde você enxerga ele se encaixando nesse time do Cruzeiro. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E se tiver algum outro jogador da base do Cruzeiro que você tem curiosidade, gostaria de ter um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários também que a gente vê o que é possível viabilizar, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!